Fala galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Hoje teremos Ângela Loureiro e Elizabeth Batista para os depoimentos, diretamente aqui de Cascais. Vamos ver. Sejam bem-vindas ao canal Vamos Ver. Já são figurinhas antigas. Para você aí que acessa e acompanha o canal, já participaram de encontros. Obrigada. Temos muitos assuntos aí para a gente tricotar, bons e ruins. Vamos ver, né? Vamos ver. E a nossa maior angústia para vir, né? Todo mundo tem seus problemas, suas dificuldades, mas a minha, vou falar de mim, a minha maior dificuldade era trazer o cotoco, que está ali embaixo. A sua página, né? Como trazer e levar caras para o exterior nos ajudou muito. A gente nem saberia por onde começar, né, Beth? Foi realmente um momento crítico, né? Porque, assim, superado todas as dúvidas e os pormenores, né? As dificuldades naturais do processo e de amadurecimento, quando a gente tomou a decisão, tínhamos ainda o nosso cãozinho, né? Nosso filhote, e que não iríamos vir sem ele, né? A gente tinha aí todos os receios e sem as dicas da sua página, que foi assim essencial, todo passo a passo, foi o que fizemos chegar aqui muito bem. Ele, graças a Deus, muito bem. Graças a Deus, muito bem. Ele veio muito bem. Eu que tive que tomar calmante pra caramba pela primeira vez para viajar de avião, porque ele entrou naquela caixa, ele saiu, desceu aqui em Lisboa, já chegou no Galeão, lá no Tom Jobim, como se fosse um expert em viagens. Foi uma coisa impressionante, que a gente soltou ele dentro do aeroporto, né, velho? Só na guia, e aí todo mundo parava e falava, eu falei, o bicho, eu quase chorando, me desesperando, achando que o bicho ia chegar morto aqui, essa loucura toda. Seguimos tudo direitinho, fizemos as coisas todas, mas sabe como é que é mãe de cachorro, né? Amor de mãe. Eu sei como é. Aí, temos 5, agora temos 4, né? Um já não está mais morando nesse plano. E aí eu sei que graças a Deus ele veio e ficou muito bem, desceu muito bem. Ele veio na cabine com vocês ou foi morar? Não, ele não tinha peso nem tamanho para vir na cabine. Na verdade, ele ficou bem no limite, né? Se a gente quisesse forçar a barra, daria para vir. Que eu acho uma loucura. Porque assim, ele ia vir muito apertadinho, a gente sabe que tem casos de voos mais flexíveis, que até se deixa colocar a casinha em cima, né, abrir, mas assim, a regra é que ele tem que vir, né, dentro da casinha e caber bem debaixo. Ele até caberia, mas no limite do peso e no limite da dimensão. A gente achou que não ia ser confortável para ele e para a gente. Não, exatamente. A gente não ia ficar confortável, a gente ia ficar muito ansiosa, ele ia ficar espremido. Foi voo noturno que vocês Foi voo fizeram? noturno, e eu vim rezando que não tivesse as turbulências de África, né? Pois. Porque se você reparar, quando a gente começa a entrar na África, o bicho começa a pular. E eu rezei, eu pedi a São Francisco de Assis, a todos os santos a São Francisco de Assis, que não tivesse turbulência, que eu tinha lido, né, uns dias, uma pessoa que tinha chegado com um cachorrinho no porto, que o bichinho teve uma distensão muscular. Ui. E que levaram ao veterinário, foi por conta da turbulência, que ele tentando se segurar, sim, forçou e acabou distendendo a patinha. Mas aí tratou, ficou bem. Uma dica que foi importante, que eu achei bacana, porque assim, além dele ter vindo no porão, a gente comprou a casinha numa dimensão, porque a gente vê às vezes as pessoas viajam com aquelas casinhas que o bichinho fica ali no limite, né? Não, a gente acabou gastando um pouquinho mais, mas compramos uma casinha maior. Então, meses antes ele gostava de entrar dela, passou a dormir ali dentro. Então isso é uma dica muito interessante, porque quando deu o horário de entrar, ele foi amarradão. Então, ai, que bom, né? Os nossos também. A gente teve assim uma preocupação muito grande na questão da adaptação. Inclusive tem até um vídeo sobre isso, né? Recomendações do IATA, que é o padrão internacional. Então, todo não sedação, né? Que é bem importante. Isso. Quer dizer, isso acontece. Antigamente sedavam os animais. Antigamente o animal sedavam. vinha todo dopado e tal. Mas acontecia o quê? Justamente isso, né? Chacoalha, quebra e... Ele perde a defesa completamente, né? Pelo protocolo e pelos erros no passado, infelizmente, né, aí vão estabelecendo regras e
a legislação muda. Mas o importante é que ele está aqui agora, bem adaptado, né? É isso aí. E feliz. Vai ter uma fotinho dele, né? Vai. Pode deixar que o Cotoco vai ser a sensação de Cascais. Vocês já vieram diretamente de Copacabana, Rio de Janeiro, para Cascais ou... Já. Porque o que acontece? Eu tenho uma relação antiga com Portugal. Eu até contei isso no nosso primeiro encontro lá em Alfragide, né, que eu não gostava de ter sangue português, achava os portugueses um bando de gente que não prestava. Aquelas ideias que a gente tem quando é mais jovem, que não conhece as coisas. Né, as ideias pré-concebidas. E os amigos vieram morar aqui, insistiram que a gente viesse conhecer. Eu tinha vindo passear aqui na Europa, isso nos anos... Isso tem quase 30 anos, deve ter uns 28, 29 anos agora. E aí, me lembro que passei muito pela primeira vez na Europa, fiquei maravilhada, encantada, e pegamos um voo de Madrid para cá. Eu já tomei naquela época, não era esse pobrão que a gente anda agora, né? Que agora a gente anda nos aviões, aquela coisa do sardinho latada, linhas aéreas, né? Era aquela coisa mais, tinha até um certo glamour, né? Que tinha talheres de aço, não talheres de plástico. Exatamente. E aí lembro que serviram um rioja, um vinho bom pra caramba, espanhol, né? Aquela garrafinha, uma garrafinha para cada pessoa. Então tu já tomava aquilo, já um voo de 45 minutos, ponto já era Madrid-Lisboa, já tomou aquilo, já ficou, né, mais relaxado. E quando eu sobrevoei em Lisboa, eu me emocionei muito, porque eu ali vi Recife, vi Olinda, Ouro Preto, eu vi o Brasil, as nossas raízes. Me lembro que chorei, que até hoje me emociona muito isso. E me lembro que cheguei aqui e me apaixonei perdidamente. Me encontrei em Portugal. Me encontrei mesmo. Eu gosto do jeito de ser português. E aí eu fui entender muita coisa do jeito da minha mãe. Minha mãe é filha de português, eu sou neta. E fui entender o jeito dos meus tios, de amigos, por que as pessoas são assim, o modo direto do português ser. Né? Não tem muito arrodeio, não tem muito floreio, é aquela coisa pragmática. Se tem que ser isso, é isso, senhora pai, vamos em frente. Né? Eu diria do europeu em geral. Em geral, exatamente. Né? Do europeu em geral. E o português fica muito nítido pra gente, porque a gente brasileiro já gosta de um lero, né? A gente é muito barroco para falar, a gente fala pra frente mente, pra trás mente, porém mente, muito um dor de Paraguaçu, né? A gente vai falar, eu vou ali, você sabe que eu deveria ir por tanto, e por aí vai. Rolando lero, da escolinha do professor. Mundo. Exatamente. Então, usa muito gerúndio. Isso me encantou. E esses meus amigos se fixaram aqui na região, em Cascais. Então eu vim outras vezes e sempre vinha para cá. E Cascais era ainda mais uma vila, era na época, né? Era bem assim, muito agradável, é muito agradável, Cascais é muito agradável. E eu conheci a linha, porque a gente chama da linha de Cascais, a gente mora na Parede. A Parede é uma das estações da linha de Cascais. A partir de Carcavelos muda de concelho. Porque do concelho de Carcavelos até Cascais é o concelho de Cascais. De Carcavelos em diante, Oeiras é concelho de Oeiras e aí vai. Muda, né? Como se fosse uma cidadezinha. Uhum. Cascais é como se fosse uma cidadezinha, que Parede seria um bairro da cidadezinha de Cascais. E eles moraram por aqui, moraram na Parede aqui. Eu conheci na época, e aqui é considerado uma praia muito boa, porque tem um rio que passa aqui de baixo, que corre uma água iodada. Então tem um antigo hospital de ossos aqui, muito famoso, que até foi reativado, foi recuperado, que vinham pessoas de todos os lugares da Europa para se tratar aqui, se banhar nas águas da Parede, da praia, e passar uma lama, que é curativa, e até hoje o pessoal passa. Ah, que legal! É, muito legal. No verão o pessoal fica todo mundo com aquela lama, passando nas articulações, e vem pessoas que vêm fazer tratamento de coluna nesse hospital. Então, e é uma praia de surfistas, né? Muito interessante, tem muita gente que mergulha. Nós ganhamos um peixe aqui, outro dia enorme. O rapaz mergulhou e pegou muito peixe, um sobrou, não tinha mais onde botar, ele nos deu um peixe do tamanho do mundo. Qual é o nome do peixe? Esqueci o nome agora. Dourada? Não sei o nome, Não. só sei que eu passei um aperto para limpar. Parecia uma cobra. Parecia uma cobra. Aceitamos todas empolgadas, descobrimos que não tínhamos faca adequada em casa. Mas a gente fez uma moqueca brasileira com peixe português. Então é uma coisa assim. Então eu resolvi que vir para cá, até porque Beth já fazia o mestrado aqui.
online pela Universidade Aberta, se ela pode falar. E tinha amigos já aqui também, que estavam aqui na região do Estoril, Maria Manuel, amiga nossa, que nos ajudou muito, nos acolheu, foi nos receber no aeroporto, uma pessoa fantástica. E também mora aqui, então eu falei, então nós temos que ficar perto das pessoas que a gente gosta e que a gente se sinta segura, se sinta bem. E demos uma sorte, né? Porque nós alugamos uma Airbnb, numa época em que os aluguéis já estavam altíssimos, mas tivemos a sorte que a nossa senhoria era uma pessoa espetacular. Ela disse, não, se vocês não conseguirem, o apartamento, nós alugamos por um mês, né? É um limite, porque o Airbnb tem esse limite, você não pode ficar renovando, né? E ela falou, eu alugo para vocês fora do Airbnb, se vocês não conseguirem arrendar uma casa antes desse prazo. E foi muito legal, assim, nós tivemos anjos, assim, sabe, na nossa chegada, para além das pessoas amigas que a gente já conhecia, quer dizer, a própria Maria Manuel, essa amiga do mestrado, que só nos conhecíamos virtualmente, e é a pessoa que até hoje a gente tem, né, um carinho muito grande, nossa amiga. Tivemos essas pessoas, a senhoria do Airbnb, maravilhosa com a gente, assim. Então nós tivemos essa primeira impressão de moradia, né, porque já conhecíamos, mas que também só reforçou, assim, o que a gente já sentia, né? Exatamente. Em 2014 nós estivemos aqui, que essa ideia de vir para cá já era antiga, e eu sempre quis muito vir para cá, mas tinha minha mãe viva, minha mãe não queria vir, minha mãe dizia, não suporto frio, só se for lá para o Algarve, mas o Algarve também tem frio. Eu falei, tem, mas não é como no Brasil. Então não vou, então era aquele desespero, mas infelizmente minha mãe faleceu, e eu disse, não temos mais amarras. Em 2014 a gente tinha vindo para cá, né, passear, também fazer uma viagem à Europa, e paramos aqui 10 dias, e Beth também se encantou. Né? Já fazia. Comprei, né, o sonho dela inicialmente e me encantei, assim. Foi realmente... A gente tinha rodado a Europa, né, conhecido vários lugares, mas os 10 dias que a gente ficou aqui foram dias, assim, fantásticos. A gente alugou lá em Alfama, que eu queria ficar lá. Eu gosto de morar em lugar velho. Eu gosto de história, eu gosto de casa velha, casarão, coisas assim abandonadas. Eu gosto dessas coisas assim. Palácio, eu sempre disse, eu sou a reencarnação de alguma rainha, alguma princesa. Eu gosto de teto alto, casarão, palacete, essas coisas. Eu também gosto muito. Principalmente quando eu entro em algum museu, assim, eu me sinto... A sensação é que eu não sei explicar. Uma coisa que aqui em Portugal tem muito, e no Brasil também, em cidades históricas, Recife, Rio de Janeiro, de onde eu sou, são os sobrados. Eu sou louca por sobrado. Se eu pudesse comprar um sobrado, colocar originalmente como ele era, eu estaria feliz. Com certeza, também tem esse desejo. A gente falava isso, né, de comprar uma casa um dia, se Deus quiser, e reformar no estilo, né? Exato. Essa coisa assim. Até tem uma coisa engraçada, porque em 2014, quando a gente veio e eu conheci, me encantei, nós nos hospedamos em Alfama. E aquele cantinho, nossa, fiquei apaixonada, nos apaixonamos pelo apartamento que a gente ficou. Porque não estava o boom do turismo forte ainda. Estava o turismo, mas não estava esse turismo. A última temporada de turismo em Lisboa foi muito predatória. Né? A cidade estava muito suja, excesso de turistas, você não conseguia andar na cidade. A gente ia ali no consulado, via aquele largo ali, aquela confusão, aquele tumulto, como é que chama? Toque-tuque? Não, tuk-toque. Talvez o tal do TikTok, a gente até se é o tuk-tuk, pô. E pra cima e pra baixo, eu fiquei horrorizada. Eu falei, gente, não é o que a gente estava vivendo. E quando nós viemos pra cá, estávamos naquela dúvida, vamos pra Alfama, vamos ficar lá, e a nossa amiga... E aí teve, desculpa interromper, mas assim, teve um fato que foi, para além da gente ter vindo para um recanto onde a gente também tinha pessoas amigas e tal, nós acabamos desistindo um pouquinho de Lisboa por conta também exatamente dessa inversão de valores. Porque em 2014, Cascais sempre foi considerado uma localidade com arrendamentos caros, né? Turística, até por ser muito turística. E Lisboa era mais em conta, digamos assim. Em 2014, eu lembro que a gente começamos a pesquisar, né? Mas nesses 4 anos que separou, né? Quando a gente veio em 2018, a coisa
Mudou o cenário, Lisboa ficou impossível. Então, assim, era difícil conseguir locais bons e o preço maior, mais alto do que o que a gente conseguia aqui na região. Então, isso também pesou para a nossa escolha, porque nós chegamos a ver alguns imóveis e tudo mais. Porque apesar de a gente brincar muito, falar assim, muita brincadeira, muita molecagem, não levar muitas coisas a sério. O jeito carioca de ser. O jeito carioca da gema. Pois. É o que eu digo, filha, neta e bisneta de carioca. Isso é da gema, mesmo. Da gema. Mas a gente brinca muito, mas a gente leva a vida brincando, mas a gente também leva a vida muito a sério. Então a gente pesquisou muito, a gente planejou muito, a gente ouviu muitas pessoas. Né? Eu ouvi muito essa minha amiga Adriana, mora aqui há 30 anos, brasileira, e conhece muito a região. E ela dizia, Ângela, você vai se decepcionar com Lisboa, vem para cá, para perto de mim, Lisboa está horrível. Eu estou trabalhando em Lisboa, não estou suportando, é muita confusão, muito trânsito, a gente pega engarrafamento, tudo, confusão. Isso a gente foi conversando e eu pesquisava, olhava nos sites de imóveis, procurava ver os comentários, lia os jornais, eu leio todos os dias os jornais de Portugal, todos os dias. Eu acho importante isso, a gente está vivendo num lugar, então você tem que ter conhecimento do que está se passando no lugar. Né? E eu acho que isso nos ajudou. E aí nós viemos para cá para 25 de abril, para a casa da Elisa, no Airbnb, e começamos a procurar apartamento. E aí começou a bater o medo, porque foi aquela época do boom, em que os preços começaram a disparar. E as pessoas não conseguiam arrumar, não comiam arrumar. E eu, por acaso, eu tenho umas coisas assim de acordar de manhã, assim, vou olhar o jornal, vou olhar o site, olhei e achei um apartamento no Monte Estoril. Eu não conhecia o Monte Estoril. Né? Onde será esse Monte Estoril? Será que é no Estoril? Estoril é um lugar caro e tal. Mas o preço estava dentro das minhas possibilidades, era um quarto de sala, eu falei, vamos ver qual é. Cheguei lá, Monte Estoril, né? Monte Estoril é assim o Jardim Pernambuco, do Rio de Janeiro. O supra-sumo vamos dizer assim, das casas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Casarões antigos, né? Muito bem conservados. Você vive em Portugal dos anos 30, 40. É impressionante. Né? Muito bem conservado. Então, é um lugar que é muito bom para quem tem muito dinheiro para morar. E só que era um apartamento muito pequenino. Né? Então, a gente não podia receber ninguém. E as pessoas, quando a gente brasileiro, quando viaja para o exterior, claro que vai todo mundo atrás. Né? E aí, eu dizia, como é que vai ser? Começamos a procurar, e a gente não queria vir para cá, a gente não queria sair de lá, porque estava apaixonada pelo Monte Estoril. E apareceu esse apartamento na parede, nós resolvemos vir para cá, porque eu já conhecia a parede. E quando a gente pegou essa vista, eu disse, não, é aqui que nós vamos ficar, porque é aqui perto do comboio, né? Porque você tem, quando vai procurar um imóvel, tem que ver quais são as suas prioridades. A gente não queria comprar carro de imediato, porque a gente não tinha carro no Brasil, né? Há muitos anos, mas tinha que ser uma coisa perto, fácil para a gente pegar um comboio rapidamente. E vou dizer assim, mas muito planejamento, né? Tudo foi muito pensado, né? As coisas não foram feitas, a gente, vamos sair agora, pegamos as malas e... Não. Em 2014, eu tenho o primeiro planejamento. Eu chamo de primeiro planejamento, na verdade, foi a primeira vez que a gente colocou no papel o plano de vir para Portugal. Então, na última página de um caderno meu, eu tenho lá mudança para Portugal e tudo que a gente precisava fazer. Então, na época, né, as prioridades eu precisava, na verdade eu estava começando o mestrado ainda na época, então a ideia era concluir o mestrado, era aprimorar o meu inglês, era procurar emprego, né, fazer um network por aqui, que era uma coisa importante, juntar dinheiro, então a gente fazendo contas do que a gente já tinha de reserva, o que a gente precisava vir, exatamente considerando, e que a gente vê conversando com todo mundo, até vendo os vídeos anteriores, a grande preocupação de todo mundo é essa, né? Você vem para um país novo, é um começar de novo, né? Então, no meu caso, que já tinha uma certa estabilidade, né, profissional, tinha um bom emprego, né, uma boa renda e tinha o reconhecimento dos meus pares, né, trabalhava na área que eu gostava e Ângela, quando a gente começou a amadurecer, ela tinha sempre essa preocupação
né? Porque no caso dela já aposentada, mas pensava como é que vai ser isso para você, né? Você quer mesmo ir? Então a gente se questionava, era dia sim, dia não, era esse questionamento, porque assim, eu não tinha nenhuma insatisfação com o meu trabalho, eu não queria sair do trabalho porque eu não gostava do trabalho, queria buscar outras coisas, era realmente uma proposta de mudança de vida, né? E sabendo que eu ia ter que abrir mão de algumas coisas e dessa forma foi, né? Então, eu sou psicóloga, mas meu mestrado é na área de educação. E é isso, é um processo de você recomeçar, né? Tô conhecendo pessoas, tô num processo, na verdade, assim, eu venho num processo desde 2014 de fazer o network com os amigos, com os colegas do mestrado, conhecendo as pessoas daqui, também muitas pessoas do Brasil mesmo que faziam mestrado também. No meu caso, eu não tive grandes constrangimentos porque já estava fazendo mestrado aqui, então eu já tinha um reconhecimento da minha licenciatura no Brasil, né? Algumas pessoas têm dificuldade nessa questão da validação do diploma, né? Dos documentos. Tem até pessoas que trabalham especificamente em ajudar as pessoas a deslindarem isso, né? Porque, assim, porque não é tão simples, né? Né? Não é. Algumas áreas são mais complicadas do que outras. Em determinado momento, por conta do aumento dessa procura de revalidação e de inscrição de brasileiros na ordem, eles começaram a aumentar a exigência. Vai muito da necessidade política do momento. Né? Se a gente observar, já houve épocas que as coisas eram muito, muito fáceis. Né? Depois aí começa a chegar gente demais, vamos fechar um pouco. A coisa do abre, fecha que a gente estava conversando. Né? Então a gente tem que estar sempre prestando atenção e não se frustrar com isso, porque eu percebo às vezes as pessoas ficam muito frustradas. Ah, que droga, porcaria, que lugar burocratizado, é isso, aquilo. Gente, o mundo é assim que funciona, não é só aqui. Qualquer lugar do mundo a política vai atuar de forma a fazer os contrabalanços, isso não tem jeito. Uma coisa também que assim, tem as dificuldades características de cada área profissional, né? E tem essa questão de você trabalhar o seu interno para começar de novo, mesmo que você consiga atuar na sua área logo que você que você chegue, né? Você está chegando num lugar onde ninguém te conhece, né? Então, quer dizer, ninguém conhece seu trabalho, você tem que ter a humildade de saber chegar, né? Assim, eu já vi situações de pessoas que chegam com muita empáfia, né? Em algumas áreas, pode ser que a gente esteja um pouco mais avançado no Brasil, né, do que aqui, em alguns aspectos. Como aqui em vários outros também, mais do que a gente, mas assim, então essa diferença de você chegar e dizer, achar que sabe mais, achar que isso não é bacana, por mais que seja verdade, por mais que você ache que você tenha muito a contribuir, né? Em alguns momentos você fala, poxa, olha, estão discutindo isso, poxa, mas está, né? Isso já está superado. Vamos dançar conforme a música. Exatamente. Né? Existem diferenças, mas é óbvio, a língua é uma, né? Mas as nuances são outras. Aí, ó, quantas vergonhas eu já passei, já até botei um vídeo aí na internet, né? Em questão vocabular, em questão de hábitos, né? Questões gestuais também. Então, gente, é muita pesquisa, não é uma mudança de um estado. Perceba, e quando fazemos alguma mudança de um estado para o outro, olha a diferença, até mesmo de região, é ou não é? Sim. Lá no Brasil, né? O Brasil é enorme, Portugal é pequeno, mas exige muita pesquisa e determinação. Uma coisa que me veio à cabeça agora, Cascais é onde o presidente, o nosso senhor presidente, Marcelo Rebelo de Souza, mora. Vocês, por acaso, alguma vez já cruzaram com ele? Infelizmente, não tive a oportunidade, né? Nós não conseguimos ainda. Tem vários amigos nossos que já tiraram fotos. A filha da amiga nossa, né? Você. Todos nós não tivemos. No dia que nós nós fomos a um concerto no ano passado, numa igreja, uma das coisas que a gente voltou a resgatar aqui, né? E a concertos e igreja. E fomos assistir um concerto numa igreja em Cascais e estacionamos. Essa amiga nossa, portuguesa, estacionou e veio um guarda imediatamente falar, porque aqui no centro antigo de Cascais é difícil de estacionar, as ruas são estreitas, me lembra muito Paraty, né? Umas ruazinhas assim, que é igualzinho Paraty.
E veio um soldado realmente dizer que não podia, não sei o quê. Aí que nós fomos cair, nós estamos parando debaixo da casa do presidente. A casa do presidente é uma casa, como é que chama lá no Brasil? De frente de rua. Não tem um quintal, não tem muros. Eu acho até que tinha um quintalzinho. Não, o quintalzinho numa fundação que tem em frente, que o guarda ali toma conta da casa dele e toma conta da fundação, tem uma guarita. Mas somente para não impedir só a entrada do presidente, nós paramos exatamente na porta do homem. Caramba! Portugal é um país de gente muito simples. Né? Portugal é um país muito simples, muito humilde. Se você olhar, o Brasil é um país multimilionário. Raro que tem milionário, porque o povo lá rouba, arrebenta com tudo e o negócio não vai à falência. Ainda consegue isso, essa proeza, né? Essa proeza. Então, qualquer outro lugar, se fizesse o que fazem no Brasil, eu tinha ido à falência, acabado há muitos anos, né? E aqui não, aqui a situação é muito diferente, né? As pessoas são muito simples, muito humildes, não há o consumismo que há no Brasil, não há riqueza. Então, eu percebo que muita gente vem para cá exatamente em busca dessa simplicidade, dessa coisa, de você poder tomar um café ali na esquina, num bar muito simples, né? Não é uma cafeteria luxuosa de Ipanema, nem do Leblon, que você vai pagar uma bica italiana a peso de ouro, né? E o povo aqui já xinga, porque diz que é caro o café. Né? Então, claro que tem os lugares mais sofisticados, os lugares mais chiques, isso tem. Mas, no geral, a população é uma população muito simples. Né? Talvez assuste um pouco o brasileiro, de certa forma. Né? Porque a simplicidade no Brasil é confundida com pobreza, com miséria, né? Com pandurismo, uma série de coisas. São os valores que nós, quando nos afastamos dos valores europeus e nos apegamos aos valores americanos, aí entra uma história de filosofia, e aí a gente não vai por esse caminho não, pelo amor de Deus. A gente faz uma série infinita. Infinita sobre isso. Você morou lá, você sabe do que eu estou falando. Mas a gente se perdeu muito. Né? A gente perdeu muito dessa coisa de dar mais valor ao ser do que ao ter. Portugal é minha casa. Eu me sinto bem, me sinto acolhido, me emociono quando eu digo isso. Né? Muito. Eu gosto desse céu, desse mar, eu gosto de ouvir o sotaque, conversar com os velhos. Como eu gosto de conversar com os velhos. Né? É muito interessante. E como tem velho em Portugal. Tem bastante. E eu chegando mais. Ângela, sua formação é em psicologia também? Eu tenho duas formações. Eu tenho uma formação em teatro, né? Eu sou atriz, muito orgulhosamente formada pela Escola de Teatro Martins Pena do Rio de Janeiro. Gestão do grande Zé Wilker, que Deus o tenha, que foi uma das pessoas mais brilhantes que eu tive o prazer de conhecer e trabalhar. E a minha segunda formação é em psicologia clínica, que é uma história muito engraçada também, porque eu nunca gostei, eu sempre tive muita dificuldade de lidar com crianças especiais. Eu achava que eu não tinha capacidade de compreendê-las. E depois desse meio, trabalhando no teatro, tendo que ir na faculdade, vai e volta, uma vida meio atribulada acadêmica, e um dia, procurando um estágio, fui lá na faculdade para ver o que eu arrumava, que eu tinha que me formar, pelo menos, ter o diploma. E chegando lá, apresentei meu currículo, era uma reunião de vários estagiários, vários concorrentes ao estágio, e uma das donas me disse, uma pessoa como você que a gente está querendo aqui. Eu falei, fiquei toda contente, porque nós estamos implantando serviço de arte-terapia, um dos nossos sócios está nos Estados Unidos, está trazendo esse material novo, uma coisa muito nova, e você tem essa formação em arte, tudo, gosta, eu também trabalho com música, né, com composição, com produção musical, toco, e aí juntava tudo, fazia aquela salada, era o que eles estavam precisando. Fiquei muito contente, fui para casa muito contente, já se volte amanhã, que aí a gente já vai fazer o teu contrato, não sei o quê, para a mão do caixinha de fósforo. E quando eu cheguei na clínica, que eu desci, né, porque eram 5 andares ali no Jardim Botânico, ao pé do Cristo Redentor, era uma clínica de crianças especiais, graves, das quais eu tinha verdadeiro pavor, por não saber me comunicar. E me lembro que eu fiquei muito assim assustada, mas eu não sou de não fugir da guerra. E aí eu fui, ela me deu uma pilha de prontuário, disse, estuda isso. Ela percebeu a minha dificuldade, percebeu que eu ia fugir, que o risco de eu fugir era muito grande.
E eu peguei aqueles prontuários, eu lia e chorava em cima dos prontuários, lia e chorava. Cheguei em casa aos prantos, minha mãe disse, você não volte mais lá, que você vai dar em depressão, você não dá para isso, você é coração muito mole, e não sei o que, não vai ser legal. Eu sei que eu passei nessa clínica, nessa instituição, 8 anos da minha vida. Sem tirar um carnaval, sem tirar um Natal, porque a gente trabalhava em regime de plantão, é clínica de internação. E eu descobri que eu tinha a maior vocação para a coisa. Vocês, o que têm a dizer sobre o sistema, né, o Serviço Nacional de Saúde aqui em Portugal? Quer falar, Elizabeth? Eu, na verdade, só tenho que falar coisas boas, né? Tudo que eu precisei foi tudo muito... Agora, a Ângela é que tem nosso atendimento, né? Eu tive uma sorte tremenda, porque nós nos inscrevemos aqui no Centro de Saúde de Estoril, e sempre fui muito bem atendida, muito bem recebida lá, e logo nos deram um número, não teve nenhuma confusão. Não temos o que falar em relação à documentação em Portugal. E me atribuíram uma médica de família, né? Não sei se pela minha idade, pelo meu histórico, eu tomo medicação contínua, né? Então, isso já no Centro de Saúde já tinha, porque eu já tinha feito pedido de receita, são medicamentos com receita médica controlada, e me atribuíram essa moça, e ela é uma menina, podia ser minha filha, é uma graça de pessoa. E ela me deu uma atenção que eu nunca recebi, talvez nem dos médicos lá no Brasil particulares pagos a peso de ouro. A coisa do se interessar pela pessoa. Isso foi muito interessante. Para mim, como psicóloga, que presta muita atenção no ser humano, eu vi como ela se interessou de saber como é que era a minha história. E esse é o verdadeiro papel do médico de família. O médico de família ele não é um clínico simplesmente. Não, ele tem que saber o todo da pessoa, né? A parte psicológica, a história familiar, né? Então ela fez um estudo todo comigo, uma anamnese, como a gente usa o termo, que nunca ninguém fez. E essa anamnese que ela fez, eu falei, isso aí vai ficar aí guardado para ela. E já a primeira coisa, daqui a pouco já me ligaram lá do centro, dizendo, a senhora tem que tomar uma vacina. Eu falei, o quê? Eu tenho que tomar vacina? Está anotado aqui que a senhora tem que tomar uma vacina de tétano. Eu falei, realmente nunca tomei vacina de tétano no Brasil, não vou tomar isso? Por que eu vou tomar isso? Eu sou alérgica a ovo, isso vai me fazer mal, aquela confusão. E já veio a enfermeira, não, isso aqui não é base de ovo, não, não sei o quê. E aí veio a pandemia. Um dia me ligam lá do posto de saúde de novo. Eu falei, ué, o que tem pessoal do posto de saúde que é comigo? Ela tinha me pedido uns exames ginecológicos, que é muito interessante. Eles só encaminham, a médica de família, ela faz o teu exame Papa Nicolau. Muito interessante, eu não sabia disso. Eu também fiquei surpresa quando eu fui a minha, esperando um encaminhamento. Ela, não, você ali pode colocar esse... Eu falei, então vai ser agora, né? É bem interessante isso. E que ela queria ver os exames. Eu falei, doutor, eu posso lhe mandar por e-mail, digitalizar? Pode sim, pode sim. E eu falei, se precisar, for uma coisa urgente, eu faço particular. Disse, não, de jeito nenhum, não carece gastar dinheiro com isso. Quer dizer, essa é a ideia do médico de família. Agora, se tem pessoas que são relapsas, que não atendem bem, a culpa não é do sistema. É daquela pessoa. A ideia do sistema é muito boa, muito bem bolada. Agora cabe aos seres humanos que querem trabalho botar ele para funcionar. Eu disse, poxa, eu fico até emocionado com a minha médica de família, ela é tão menina e tão responsável, me cuida de mim, mas o papel dela é lhe cuidar. O papel dela é lhe cuidar. É que tem uma coisa, né? A gente vem com... quer dizer, a gente paga imposto. O imposto aqui é caro, né? Quer dizer... e às vezes a gente vem de uma cultura em que a gente paga tanto imposto que não vê nada de retorno, está tão acostumado a ter que pagar um extra para ter um serviço que, a princípio, o seu imposto deveria reverter para você ter isso. Então, que não interessa se você tem dinheiro ou não para pagar, se o sistema tem condição de atender, você tem tanto direito quanto qualquer um, porque você contribui para aquilo, você paga imposto, então você tem direito a ter esse retorno de serviço. A gente está tão acostumado a ser maltratado nesse sentido, que às vezes a gente acha assim, como se a gente não tivesse direito. Na verdade, é mais que um direito, é um dever do Estado, enquanto, né, reverter... Exatamente, está retornando para você. Está exercendo, né, exatamente. O direito que você tem pelo que você pagou, porque a gente paga. Para a gente fechar
gostaria que vocês fizessem uma consideração final e algum conselho para quem está pensando em vir para Portugal. Termina pelo que a gente começou. Termina pelo que a gente começou. Planejamento. Eu acho que assim, a gente vê muitas pessoas vêm sem conseguir ter um planejamento adequado e se arrisca. Alguns mesmo sem um planejamento chegam aqui, conseguem realizar e se adaptar. Mas assim, para além dessa questão financeira, que é muito importante um planejamento, tem a questão do planejamento emocional, afetivo, emocional, porque assim, a gente vê muitas pessoas, né, que a gente conversa, assim, que... Ser turista é uma coisa, viver é completamente diferente. Exatamente. É uma questão de identificação. Tem gente que não se identifica com Portugal. Eu não contei, eu me identifiquei com isso aqui. Já não me identifico com muita coisa da minha pátria amada. Não que eu não ame meu país, minha terra, né, minhas raízes, mas muitas coisas de lá eu não concordo. Então, fiz a escolha de vir para cá. Eu acho que é um direito que todos nós temos. E eu acho que o importante é você estar onde você se sente bem, se sente feliz. Se você estiver onde você se sente bem e feliz, acho que as coisas acontecem. Não é mágica, não é acreditar no mágico. Acho que assim, tem um esforço, tem que se esforçar, tem que ter investimento, mas assim, superar a saudade, porque saudade sempre vai ter. A não ser que você venha com a família toda, mas não é a realidade da maioria. Então, você sempre vai deixar alguém querido, um lugar querido, né? A vida é feita de escolhas, e quando você faz uma escolha, inevitavelmente você está deixando alguma coisa para trás. E eu estou muito feliz por vocês. Também, estou muito feliz de estar com vocês. Muito bom, como sempre. Valeu. Muito obrigada. Vamos ver! Obrigada.